Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo da série sobre transistor bipolar e hoje eu vou estar tratando um exercício sobre resolução, de circuitos em corrente contínua utilizando transistor bipolar de junção. Vou fazer dois exemplos baseados no transistor NPN, que é o que a gente vai estar usando principalmente, e o modelo que vamos estar utilizando sempre nesse tipo de análise não é o modelo exato exponencial do transistor, porque ele exige uma análise iterativa. A gente vai estar usando um modelo de queda de tensão constante na junção base-emissor. Tá? Então isso é muito importante para a gente poder fazer qualquer tipo de análise. Então só recapitulando o que isso significa. Se a gente tem nosso transistor bipolar de junção aqui, esse é o nosso dispositivo, terminal de coletor, terminal de emissor, terminal de base. Tá? E a gente tem corrente de coletor, corrente de emissor, corrente de base, no caso do NPN. Certo? Esse dispositivo vai ser caracterizado da seguinte forma. Essa junção aqui vai apresentar uma queda de tensão constante, que costuma variar entre 0,6 a 0,7 volts, então nós vamos chamar isso de VBE. Fixo. Tá? Essa tensão varia dependendo do circuito, e o VCE também varia dependendo do circuito. A única coisa que é fixa é o VBE. Tá? Bom, esse dispositivo vai ter as seguintes relações aqui, que a gente sempre vai ter. É que a corrente de base mais a corrente coletora é a corrente de emissor. Isso sempre vai acontecer. Tá? Outra coisa, as tensões absolutas. Aqui a tensão absoluta VC, aqui a tensão absoluta VE. Nesses pontos aqui. Nesse nó, nesse nó. E aqui, naturalmente, VB. Sempre vai acontecer que VCE é VC menos VE, que VBE sempre é VB menos VE. E sempre VCB é VC menos VB. Isso é de toda a análise de circuito. Isso aqui vem de malha, isso aqui vem de nó. Tá? Até agora, nada de novo. Isso aqui são relações de circuito. Sempre acontece também o seguinte. VCE, naturalmente, isso sai daqui, é VBE mais VCB. Isso sai daqui. Se você usar essas relações, você chega nisso aqui. Isso aqui é uma equação de malha. Isso é um LKT. E isso é uma equação de nó. Isso é um LKC. Tá? Até agora nada de novo. Isso aqui é só teoria de circuitos. O que a gente vai estar usando no nosso dispositivo, nesse caso de análise, é o VBE constante. Em torno de 0,7. VBE constante. E a relação básica do transistor bipolar, que é o fato de IC ser um escalar do IB. IC, beta e B. Ou outra forma de escrever, consequentemente, vai ser um escalar do IE. Alfa e E. Tá? São duas constantes do transistor, onde elas estão relacionadas pelo seguinte. Alfa é beta sobre beta mais 1. Isso aqui sempre é próximo de 1. Porque o beta é muito grande. Beta 100 sobre 101, isso aqui dá 0,99. Tá? Então, por definição, a gente tem isso daqui e isso daqui. Então, isso aqui é o que a gente precisa saber sobre o TBJ. Efetivamente. Isso é o que a gente tem que saber. Com isso, a gente resolve qualquer tipo de análise CC, que é o que a gente está focando aqui. Análise da parte de corrente contínua do circuito. Tá? VB é constante, vamos estar usando VB é constante, sempre dado pelo problema, em torno de 0,6, 0,7. E C sempre é beta e B, alfa e E. Onde alfa está relacionado ao beta por essa relação aqui. Tá? Então, resumindo isso, só para fechar isso tudo, vamos desenhar mais uma vez nosso TBJ aqui. Esse cara vai ser caracterizado por um beta e por um VBE. Fixo. Esse beta, consequentemente, implica num alfa. Tá? Então o VBE está aqui, fixo.
E o beta é o que relaciona essa corrente com essa. Enquanto que o alfa é o que relaciona, então isso aqui é beta, IB, que é o IC. Isso aqui é o IB, que pode ser IC sobre beta. E o alfa relaciona essa corrente com essa. Isso aqui é o IE, que é IC sobre alfa. Certo? O IE é sempre ligeiramente um pouco maior do que o IC. Né? Por quê? Porque ele é IB mais IC. Ele é a soma dessas duas correntes aqui. Entrando nesse nó, é essa corrente que sai. Esse é o resumão mesmo, TBJ, só é isso que a gente tem que saber sobre esse cara aqui. Só isso. Tá? O resto sai de malha e de nó. Então vamos para o exercício. O exercício que eu vou estar fazendo, ele é baseado nesse seguinte exercício aqui do Cedra, quinta edição. Baseado no exercício 5.14. Tá? O 5.14 ele pede que você use, né, que suponha VBE constante igual a 0.7 volts e beta constante igual a 30 para todos os transistores. Tá? E tem A, B, C e D. E pede para calcular todas as correntes, todas as tensões. Né? Então a gente vai estar calculando IB, IC, IA, IE, e VC, VE e VB. Tá? São as três tensões em cada um dos nós do transistor e as três correntes em cada um das malhas. Tá? Depois a gente vai fazer a letra D, que é um circuito similar. Então vamos começar pelo 5.14a. Vou desenhar o circuito aqui. Então o que a gente tem aqui? Nesse caso é um transistor de VBE igual a 0.7 volts e beta igual a 30. Tá? E esse transistor aqui. Então vamos colocar aqui as variáveis, é o IB. Como a análise é CC, eu vou usar só letras maiúsculas. IB, IC e IE. Tá? Tô deixando tudo literal aqui, mas eu vou dar os valores. Tá? Nesse problema, olha só quais são os valores. A alimentação simétrica. Então VCC é 3 volts. Tá? Quer dizer que aqui é mais 3 volts e aqui é menos 3 volts. Tá? RC, nesse problema, é 2.2K, assim como o RE. RE também é 2.2K. Tá? Então esses aqui são os dados do circuito. Bom, observe que a base está aterrada. Né? Quando a gente fala VBE constante, que é o modelo que a gente está usando, a gente está falando que essa tensão aqui é fixa. Daqui para cá. Isso aqui é o nosso VBE fixo. Certo? A gente pode fazer um redesenho desse circuito, só para a gente redesenhar mesmo de uma forma que talvez seja mais familiar para alguns de vocês. Né? Essa notação em termos de nó, né? O nó mais VCC, menos VCC. Né? A gente pode transladar isso aqui para o seguinte desenho de circuito que é mais típico em cursos de análise de circuito. Então isso aqui é a simbologia de uma fonte simétrica. Né? Então isso aqui é VCC que vale. Isso aqui também vale VCC. Né? A diferença é que esse nó está conectado ao terra pelo terminal positivo da fonte. Então esse terminal aqui ele é negativo com relação ao terra. Vamos continuar o desenho aqui. Observem que esse é o circuito então equivalente, né? Essa é a fonte VCC. Essa também é uma fonte de valor VCC, né? Só que aqui vai estar com menos 3 volts em relação a terminal terra. A base está aterrada, a gente tem o resistor RC e o resistor RE. Né? É exatamente o mesmo circuito redesenhado para expor as fontes que estão conectadas a esses nós aqui, que estão implícitas aqui. Tá? Então elas estão daqui para cá, daqui para cá. Então isso aqui é bem fácil da gente entender.
né? O que a gente quer quando a gente quer todas as tensões, todas as correntes, né? Primeiramente, né, essas três correntes aqui que a gente está procurando, IC, IB e E, né? Que elas estão no mesmo circuito aqui, ó, no mesmo lugar, ó, IC, né? IB está aqui e IE está aqui. O que são as tensões que a gente está procurando? As tensões que a gente está procurando é a tensão nesse nó e a tensão nesse nó. Tensão de base, tensão de coletor e tensão de emissor, né? Então vou botar elas em vermelho aqui. Isso aqui é VC, isso aqui é VE, isso aqui é VB, né? VB menos VE é o VBE, constante nesse caso, né? E o VB nesse caso, como está aterrado, vai ser zero, tá? Mas essas tensões estão aqui também, ó, VB, VC, VE, certo? E o nosso VBE é constante de novo, está daqui para cá. É esse potencial aqui que é constante, VBE. Bom, vamos então passar para escrever as equações. Quando se trata de trânsito bipolar, a gente está interessado em escrever duas malhas, porque a terceira malha está relacionada pelo beta, né? Então a gente está interessado em escrever, por exemplo, essa malha aqui, coletor emissor, e essa malha base emissor, né? Muitas vezes é essas duas aqui, e aí a gente tem a relação entre a corrente coletor e a corrente base pelo beta, né? E a corrente emissor é a soma das duas, tá? Só que a gente não precisa escrever equações de malha às vezes, né? Uma análise rápida desse circuito aqui, ou esse, retorna para a gente algumas equações. Olha só. Tá? A gente pode estar analisando tanto de cima quanto do lado, tá? Eu estou mais acostumado com esse, então eu vou olhar aqui direto, tá? O que eu estou vendo? Eu estou vendo menos VCC conectado, né? E o terra aqui, VBE. Primeira coisa que sai de cara aqui, se VB é igual a zero, vamos escrever então, uma das tensões a gente já achou. VB é igual a zero, né? Se VB é igual a zero e VBE é VB menos VE, significa que VE é menos VBE. Certo? Né? Dá pra ver isso aqui também, ó. Quem é o VE? Né? Se isso aqui é terra, isso aqui é zero. VB menos VE. Vai fazer uma menos VE. VB menos VE. Né? Tensão do coletor, a gente ainda não achou. Mas com essas duas tensões, já que eu tenho a tensão no emissor e a tensão nesse nó, eu consigo achar a corrente do emissor. Olha só a corrente que a gente vai escrever. Ó. Vou escrever o IE. Qual é a tensão em cima do RE? Olhando essa malha aqui, é VCC menos VBE. VCC menos VBE é o que aparece aqui em cima desse cara, né? Então vamos escrever, ó. O IE é VCC, né, menos VBE sobre RE. Certo? Ok. Então são tudo constantes. Com IE eu acho quem? IC. IC não é alfa e E? Né? O alfa é uma constante. A gente vai calcular o alfa baseado no beta que nos foi dado. E por fim, com esses dois eu calculo o IB, por qualquer um dos métodos que eu queira. Por exemplo, dividir IC por beta, né? Ou subtrair um do outro, né? Já que o IE é IC mais IB, né? Eu vou usar IC sobre beta. Então, são essas equações, né? Faltou quem? Faltou o VC. O VC eu encontro uma vez que eu achei o IC. Então, o VC, olha essa malha aqui, ó. VCC menos a queda nesse resistor que é RC e C. Eu vou achar VC. VC é VCC menos RC e C, né? Quem que é a tensão VC? É a tensão daqui para o terra, né? Então ela é daqui para aqui, ó, né? Que é exatamente essa malha que eu escrevi aqui, ó, VCC menos RC e C. Não é isso? Então vamos escrever aqui, ó, VCC
menos RC e C. Então essas equações aqui resolvem o nosso circuito. A gente tem as três correntes e as três tensões. Tá? Valores. Quais são os valores? VB é 0, VBE é 0,7, dado pelo problema. Então a gente vai ter menos 0,7 volts aqui. Né? E já que VCC é 3 volts, dado pelo problema, menos VBE, que é 0,7, sobre RE, que é 2,2K, a gente vai achar uma corrente aqui aproximadamente de 1,05 mA. Certo? Aqui, multiplicando isso por alfa, a gente vai obter a corrente coletor. Né? Mas eu tenho que saber quem é alfa. Alfa, né, a gente tira do beta. Se beta é 30, alfa é o que? É beta sobre beta mais 1. Isso por definição. Tá? Então, nesse caso, o alfa, se a gente calcular aí, ele vai dar aproximadamente 0,968. Porque o beta é 30. Né? Com beta igual a 30 e alfa igual a esse valor que a gente acabou de calcular, 0,968, a gente calcula aqui. O IC, se vocês fizerem a conta, vai dar aproximadamente 1,012 mA. E dividindo isso por beta, que é 30, a gente vai achar uma corrente de aproximadamente 34 microamperes. Tá? Isso aqui por beta. E o VC, a gente vai achar um valor aproximadamente, né, de 0,774 volts. Né? E para o VE é isso aqui. Então estão aí as três tensões, VC, VE, VB é 0, porque já estava até errado. As três correntes. Eu posso calcular também quem é o VCE, para ver se o transistor não está saturado. VC menos VE, que nesse caso vai dar quanto? Né? Vai dar 1,474 volts. Né? Então esse valor aqui está acima do VCE de saturação, que é a condição, né, geralmente em torno de 0,2 volts, que é a condição para a gente estar na região ativa do transistor. Né? Então a nossa análise é válida. Essa análise é válida para a região ativa. Então se a gente obteve esses valores, a nossa análise está certa. Tá? Vou fazer rapidamente o exercício 5.14. Só um lembrete aqui, é que se alguém tem a versão em inglês do Cedra, esse é o 5.24. Tá? O exercício 5.24 da versão em inglês da quinta edição. Vamos fazer rapidamente aqui, né? O mesmo transistor, o que muda é o circuito, tá? Na letra D. Na letra D o circuito é o seguinte. Esse é o circuito, tá? As mesmas coisas se aplicam aqui. Beta também é 30, VBE também é 0,7. Tá? O que muda são os valores dos resistores da alimentação, e agora a gente tem uma tensão de base fixa, VB, né, positiva, e a gente tem uma alimentação assimétrica, tá? Então isso aqui é terra. Tá? Nesse problema, os valores do circuito são VCC vale 9 volts, tá? RC vale 1K, RE vale 470 ohms, e a gente tem um VB fixo que vale 3 volts positivo, tá? Então está sendo aplicado um potencial fixo aqui. De novo, como é que a gente poderia redesenhar esse circuito? Vou redesenhar ele aqui na forma clássica de circuitos que a gente está acostumado. A gente tem uma fonte na base, uma fonte no VCC. Então é basicamente isso aqui. Então esse é o circuito equivalente, né, que a gente poderia desenhar a partir disso aqui. Observe que são as mesmas coisas, um potencial fixo no VB, um potencial fixo aqui no mais VCC. Né? E o terra é o ponto comum das duas fontes aqui. Né?
Sempre está implícito isso. Tá? Vou escrever rapidamente aqui, quero que vocês refaçam em casa, qual é, né, qual o sistema de equações. De novo, o que a gente está procurando? Está procurando as 3 correntes e as 6 tensões. Está procurando IC, que está aqui, né? Esse é o IC. O IE, que está aqui, né? Esse é o IE. O IB, que está aqui. Esse é o IB. Né? Aqui está o IE. Observem que é muito mais fácil de desenhar nesse tipo de circuito do que nesse. Né? Esse aqui confunde um pouco o desenho. Por isso que se usa muito esse daqui. O IE e o IB. Né? Então, vamos marcar essas correntes que a gente está procurando. IC, IE e IB. E a gente está procurando 3 potenciais, que é o VC, que está aqui, nesse nó, o VE, que está aqui nesse nó, e o VB, nesse caso, é fixo também, né? Lá era 0, agora é um valor fixo aqui. Né? De novo, está onde aqui? VB, VC e VE. Tá? O que muda um pouco? Muda o equacionamento um pouco porque o circuito é diferente. Né? A alimentação é assimétrica, a gente tem um potencial fixo diferente de 0 na base, né? E tudo mais. Mas as relações são as mesmas. Né? IC mais IB sempre é IE, IC sempre é alfa e IE, sempre é beta e B. Tá? E o nosso VBE, novamente, o nosso VBE é fixo. Tá? A gente está assumindo que a tensão aqui, ó, diferente potencial daqui para cá, é fixa. Esse aqui é o VBE fixo. Né? Tá? A nossa análise, a diferença potencial entre VB e VE é fixa. Quais são as equações que a gente tem que escrever? De novo, eu vou optar por escrever primeiro a malha base emissor, que me diz o seguinte: se eu tiver a tensão VE, eu tenho a corrente IE. Né? Eu tenho, primeiramente, primeira tensão, VB fixo. VB é 3 volts. Né? Ora, se VB é 3 volts, VE é VB menos VBE. Né? É esse potencial menos a queda que fixa. Então, eu tenho VE. VE vai ser esse potencial VB menos VBE. Né? Observe que essa equação é a definição do VBE, VB menos VE. Certo? Então, achei uma tensão, achei a segunda. A do coletor, de novo, a tensão no coletor é VCC, que é o potencial aqui, né? Ó, VCC menos RC e C. De novo isso acontece. Né? Então, as 3 tensões. E as correntes? Ora, se eu tenho VE, eu tenho IE. Né? Com o VE eu tenho IE. IE vai ser VB menos VBE sobre RE. Certo? E, consequentemente, IC vai ser alfa e E, e IB vai ser IC sobre beta. Né? Então vamos calcular os valores aqui. 3 volts, isso aqui vai dar quanto? 2,3 volts. Consequentemente, a gente tem o cálculo da corrente aqui. Ó. Se eu tenho 2,3 volts no RE, que vale 470 ohms, eu tenho uma corrente de 4,89 miliamperes, mais ou menos. Né? Com isso, eu calculo tanto o IC quanto o IB. Ó. IC é alfa e E, que nesse caso vai dar em torno de 4,74 miliamperes. Tá? E o IB é IC sobre beta, que nesse caso vai dar em torno de 158 microamperes. Certo? Com o IC,
que eu achei aqui, quem que eu acho? O VC. Né? VCC menos RC vai dar um VC pra gente, tá? Vou colocar aqui embaixo, porque já está apertadinho. Com um VC de 4,26 volts. Certo? Então achamos as três correntes e as três tensões. Ó. Vou só marcar aqui. Lembrando que aqui é o VC, não o VCC. Achamos o VC, 4,26 volts. Achamos o VE, 2,3. E achamos o VB, que é fixo. Tá? Achamos também o IE, o IC e o IB. Tá? E aqui em cima, né, tá mais organizadinho. Tá? Vamos testar isso em simulação. Eu vou pegar uma simulação no PSIM, que usa um modelo de queda de tensão constante, e mostrar que a solução é essa. Então vamos lá para o PSIM rapidamente. Então aqui no PSIM, se a gente quiser um modelo de queda de tensão constante, a gente vai vir aqui em Power Switches, NPN Transistor Tri-State. Quer dizer que é um transistor com um modelo de queda de tensão constante para o VBE. Tá? Quais são os parâmetros desse modelo? Tá aqui, ó. Qual é o beta? 30 no nosso caso. Tensão VBE de polarização 0,7 e tensão V7 de saturação 0,2. Tá? Isso aqui é um valor que a gente tem que olhar para o fabricante, né? Mas qual a tensão mínima que o transistor tem que ter para ele não estar saturado? Ou qual é a tensão que ele apresenta quando ele satura? Tá? Vamos usar 0,2, porque esses casos aqui todos estão fora da região de saturação. Então o que importa para a gente é tensão base emissor e o beta, que a gente vai estar na região ativa. Tá? O primeiro circuito eu vou desenhar ele aqui. Lembrando que a fonte simétrica é assim que a gente cria ela. Né? A gente bota aqui menos VCC e mais VCC, e isso aqui é o ponto comum, que é o terra. Tá? Nesse caso a base também vai estar aterrada, então esse é o nosso circuito. Ó. Viu ali o nó comum? Esse é o RC, vou chamar de RC1, que valia 2,2K nesse exercício. Esse é o RE, que eu vou chamar de RE1, que valia também 2,2K. Esse aqui é um menos VCC, 3, né? Ele é menos por causa do sentido, não preciso colocar menos 3 aqui. E esse é o mais VCC, que de novo é mais por causa do sentido, não preciso trocar o sentido. E esse é o circuito da letra A. Tá? Eu vou desenhar agora o circuito da letra B, que é similar. Então esse é o circuito da letra D. Né? O transistor é o mesmo, então eu não mudei o transistor. Né? Observem que os circuitos são ligeiramente diferentes. Né? Mas o nosso VCC aqui é 9, aqui a gente tem mais VCC igual a 3 e menos VCC igual a menos 3. E mais VCC igual a 9, terra aqui tanto nesse resistor quanto no terminal de tensão do VB, que é 3 volts fixo. Tá? Então eu vou colocar aqui para simular. Né? Vou colocar um tempo pequeno de simulação, mas o suficiente para a gente obter uma resposta. E o que eu quero? Eu vou pegar as correntes, né, nesse resistor, RC1, nesse resistor, vai me dar a corrente de coletor e de emissor. Aqui é a mesma coisa, corrente de coletor e de emissor do circuito 2. Né? Para obter a corrente de base, eu vou colocar um medidor de corrente aqui e um medidor de corrente aqui. Tá? Esse vai ser o IB1 e o IB2. Tá? E as tensões? Eu quero tensão de coletor, de emissor e de base. Aqui nem vou medir a base porque eu sei que é 0, aqui também não porque eu sei que é 3. Vamos só colocar as medições, né? Lembrando que tem que dar um nozinho. Aqui é VC1 e aqui VC2. Aqui é VE1, aliás, a tensão do emissor do circuito 1. Aqui vai ser VC2 e aqui VE2. Tá? Vou simular os dois circuitos ao mesmo tempo e a gente compara as medições. Bom, vamos lá. Então aqui no resultado de simulação, vou adicionar curvas. Né? Vamos colocar coletor 1, emissor 1, base 1, as três correntes. Né? São valores fixos. E aqui eu vou colocar as três tensões do circuito 1, VC1,
V é 1 e a base a gente já sabe que é 0. Né? Então estão aqui, ó. Vou pegar um cursor para a gente poder medir tudo aqui ao mesmo tempo. Vou pegar como elas são constantes, qualquer tempo aqui. E estão aqui os valores. Ó. Tensão no coletor 1, 0, né? Tem um 10 menos 1 aqui, 0,774, que é exatamente o valor que a gente achou. Né? VE, menos 0,7, exatamente o valor que a gente achou. Corrente no coletor, 1,011 mA, bem próximo do que a gente achou. E no emissor, 1,045 também, né? Exatamente como a gente encontrou aí. E a da base, em torno de 34 microamperes. Então, tudo igualzinho, né? Agora vamos trocar para o circuito 2, né? Onde eu vou tirar as duas tensões aqui e vou colocar as duas tensões do outro circuito, VC2 e VE2. E aqui eu vou colocar as correntes do outro circuito. E RC2, E2 e base. E o que a gente encontrou? A gente encontrou tensão de coletor 4,26, né? Exatamente o que a gente achou, né? Tensão de emissor 2,3, exatamente o que a gente achou, né? VB menos VBE, já que VB vale 3 volts, né, fixo. E a corrente 4,73, né, 4,74 mA no coletor, 4,89 no emissor e cerca de 158 microamperes na base. Tá? Então, nossa solução está corretíssima, né? A nossa análise está feita. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a análise de circuito CC usando trânsito bipolar, né? E é esse o método que eu desejo que vocês continuem usando para a primeira parte de análise com circuitos com transistor, que é a análise puramente DC de circuitos, né? A gente vai estar usando esse modelo equivalente linear para o transistor, que é um modelo de fonte de corrente controlada e queda de tensão constante. Bom, então até a próxima.